aprendendo com a mãe de Jesus. Eu sempre fico impressionado com essa história por causa da idade da Maria. Quando você pensa que poderia ter sido uma menina de 13, no máximo 16 anos. Já pensou? É muito menina. É muito criança na nossa visão de hoje. Como é que Deus escolheu uma adolescente para ser a mãe do Salvador? Deus se tornando homem via ventre materno de Maria. 13, 14, no máximo 16 anos. Agora se imagine hoje, se essa fosse a época de Jesus. Será que Jesus escolheria uma menina dessa idade? Que só posta mensagem no Instagram e fotografia? Será? Ou seria uma mulher depois dos 40, com mais maturidade para ter uma criança? A gente não vai saber disso. Mas nos meus pensamentos, eu imagino que algo que seria muito rico é se Maria tivesse escrito um diário. O diário de Maria. Ela contando os primeiros passos, o progresso do menino. Mas Deus simplesmente escolheu não nos dizer nada. Ouvimos sobre o seu nascimento, no máximo até 2 anos, da fuga para o Egito. Depois, aos 12, um episódio registrado por Lucas no templo. E depois só no ministério dele, já com seus 30 anos adultos. Mas Maria tinha muita coisa para contar. Várias vezes na Bíblia diz que Maria guardava tudo em silêncio. Maria nunca foi enganada do que era o projeto de Deus. Ela nunca foi iludida. Ela sabia do que se tratava. E no Evangelho de Lucas, você percebe que Maria não era tão adolescente assim. Quando você lê o Cântico de Maria, tem teologia, e teologia profunda, teologia boa. Então, quando ela fala do Salvador, ela fala com segurança, com profundidade, com conhecimento das Escrituras, com propósito de vida. Tudo parece muito claro na vida de Maria. De forma que é uma figura, um personagem bíblico muito impressionante. Depois dessas passagens, nós vamos encontrar Maria numa festa de casamento junto com Jesus Cristo, e ela revela um relacionamento de confiança na promessa de Deus com relação a Jesus, e ela encoraja outras pessoas a recorrer, a se dirigir a Jesus Cristo naquele casamento, já revelando a confiança. João capítulo 2, nós temos esse registro dos primeiros 11 versículos, dos primeiros milagres de Jesus, e aqui tem um momento em que Maria revela essa confiança. Tradicionalmente, uma festa de casamento durava 7 dias. Então, as pessoas iam para casa, voltavam, comiam um pouco, bebia, ia de novo, depois voltava. Quem tinha cabra ia tirar leite das cabras, depois voltava para a festa. Isso uma semana, essa festa. E o vinho acabou no meio da festa. Isso é coisa bem humana, né? Começa bem e termina mal, ou termina antes do esperado.
Ninguém esperava que no terceiro dia acabaria o vinho. E aí Maria se dirige a Jesus e ele responde a ela. Verso 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E da forma como está aqui, você tem a impressão, ligeiramente, de que Jesus foi grosseiro com Maria. E não tem nada de grosseria aqui. Ele disse: olha, senhora, ainda não é chegada a minha hora. Ele não foi desrespeitoso, ele não rejeitou Maria, ele só disse que não era a hora. Mas Maria revela confiança nele. E não tem nada aqui de Maria como mediadora, não tem nada disso aqui nessa narrativa. João está só registrando o que foi que aconteceu. E Maria tem tanta confiança e segurança na pessoa de Jesus, que ela olha para os servos, os trabalhadores, quem estava ajudando na casa, e diz: olha, fazei tudo que ele disser. Estejam atentos àquilo que ele falar. E o decorrer da história, a gente percebe que foi isso que aconteceu. Jesus deu uma ordem para que eles enchessem os potes de vinho, de água, e servissem. E aí causou um grande zum, 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 porque aquela bebida era melhor do que a primeira. Eu não vou discutir aqui se aquele tinha álcool, se não tinha, coisa assim. Mas era vinho. E era melhor do que o primeiro. Jesus quebrou aquela sequência de começar bem e terminar mal. Aquela construção humana da alegria, onde ela termina antes do esperado. E quando Jesus se apresenta naquela situação, ele muda o quadro, fazendo que a segunda parte fosse ainda melhor. Essa história ilustra várias lições. Uma delas é que as nossas tentativas de promover alegria na nossa vida, na nossa festa, na nossa família, na nossa casa, tende a terminar antes do esperado. Porque as nossas construções são frágeis, os nossos valores são frágeis. A nossa habilidade é limitada. Mas quando Maria diz: olha, fazei tudo o que ele disser, nós acabamos descobrindo o ponto da virada. Por mais simples que isso pareça, é verdade. Faça o que Jesus diz e não vai dar errado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí fica aí as pessoas tentando outros caminhos. Ficam tentando encontrar o caminho por eles mesmos, construir o próprio caminho, buscando boas obras, buscando religiosidade e uma série de outras coisas. Mas não prestam atenção no que foi que Jesus Cristo disse. Pensando em família, não é? Se os cônjuges fizessem tudo o que Jesus diz, seriam bem-sucedidos, teriam seus casamentos fortalecidos, sólidos. Se os jovens, todos, dessem ouvido àquilo que Jesus está fazendo. E é sempre o caminho da virada. Maria confiava que Jesus era o Messias prometido. Maria confiava que ele era poderoso. Ainda no ventre ela orou: meu Deus Salvador. Ela já falava do menino no ventre como sendo Deus o Salvador dela. Então ela tinha confiança. Ela sabia quem ele era. Por isso ela recorreu a Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você conhece a Jesus? Você recorre a ele frequentemente? Com os seus desafios, com as suas lutas, com as suas dores? Você sabe em quem você confia? Você descansa
você encoraja outras pessoas a irem também até Jesus? A ouvir Jesus? Maria sabia. Outra passagem também interessante se encontra no livro de Marcos, capítulo 3. Aqui ela está junto, mas ela não fala nada. O capítulo 3 de Marcos mostra Jesus crescendo em popularidade, mas ao mesmo tempo a perseguição acentuando-se com relação a ele. Então, quando Jesus começa, através do seu ministério, a desafiar aquela situação comum nos dias de Jesus, realizando milagres, mas o mais desafiador, milagres no dia de sábado. E aquilo era uma blasfêmia. Aí Jesus tem um homem da mão ressequida. Antes Jesus pergunta: pode-se fazer bem no sábado ou não? Os perseguidores de Jesus nada disseram. E ele cura, percebendo a incredulidade, a dureza do coração, ele cura um homem da mão ressequida. E aí diz o texto que escribas saduceus se juntaram a herodianos e começaram a planejar a morte de Jesus. Começaram a dizer que Jesus fazia o que ele fazia por meio de demônios. Jesus se defende argumentando, e aí os irmãos de Jesus começam a ficar preocupados, porque ele tinha irmãos e irmãs. A Bíblia não diz quantos, e não tem nada de primo não, era irmão mesmo. Não tem nenhum problema. E aí eles pensaram: olha, ele está louco. Olha a confusão. Maria acreditava, mas os irmãos não. Depois eles vão acreditar. E Tiago vai se tornar uma referência na igreja em Atos, no livro de Atos. E aí eles foram buscar Jesus, nesse capítulo 6. No versículo 21, diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Ele está causando rebuliço e vai sobrar para nós. Você tem um irmão causando problemas, tumulto, isso vai sobrar para você. E eles pensaram: vamos lá, combinar lá os mais fortes, e nós vamos trazê-lo para casa, nem que seja amarrado. E eles foram nessa missão aí. Maria não é nomeada aqui especificamente, mas ela aparece com os irmãos. Aí no versículo 31 diz assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus novamente não está desprezando os seus laços familiares, os seus irmãos, a sua mãe, mas ele está aproveitando para transmitir uma lição, mostrando que, no caso de Jesus, os laços eram inferiores à missão celestial que ele tinha. Ele tinha algo maior do que nessas relações. Mas Maria vai junto. Deixa eu ver o que esses meninos vão fazer. Talvez pronta para interferir, ou até mesmo para pedir para Jesus ir para casa. Porque os irmãos estavam determinados a prendê-lo, a levá-lo à força, porque ele estava causando algum tipo de rebuliço.
E Jesus diz: olha, mas quem é a minha família? Sabe quem é a família de Jesus? Quem faz a vontade do Pai. Você faz parte da família de Jesus por meio de fazer a vontade de Deus. Quando você reconhece ou se enxerga como um pecador e entende que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário para salvar o nosso pecado, e confessa que Ele é Senhor vivo, a Bíblia diz que você é salvo. E nesse ponto começa toda a mudança de vida, toda a perspectiva, todo o rumo novo que o Senhor dá. No Evangelho de João, novamente, na cruz, Maria está presente mais uma vez. João 19, Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. Jesus já foi preso, crucificado, e olha só o que acontece aqui, João 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Essa cena, ela é dramática, forte, porque a mãe está vendo o filho na cruz pendurado. A mãe assistiu toda a humilhação, todo o sofrimento, e ela viu o ápice daquela situação, vendo ele crucificado. E talvez naquela hora, naquele momento, misturou, junto com a sua dor, a falta de compreensão do plano perfeito de Deus. Eu estava ouvindo sobre um treinador chamado Luiz Henrique. Ele treina o PSG e vai para a final de uma dessas copas que tem lá. E aí ele estava mencionando que tempos atrás, quando ele estava nessa mesma competição, a filhinha dele comemorou com ele. E pouco tempo depois ela teve câncer e morreu. Esse processo de pais e mães de passarem por esse momento de dor, muitos relatam que não dá nem para se recuperar. É como se o processo fosse invertido. Filhos aprendem a lidar com a perda dos pais, mas os pais têm muita dificuldade de lidar com a perda dos filhos. E Maria, todo aquele processo, agora ela está vendo um filme. O bebê que ela carregou, o menino que ela deu banho, que ela amamentou, cuidou da higiene da criança, agora está pendurado numa cruz. Aquilo que estava claro na cabeça dela em relação ao plano perfeito de Deus, e ela aceitou, ela se mostrou submissa, porque não era tão simples uma menina aparecer grávida. Tanto é que José quis sair de fininho, disse: não, estou fora. Ele foi discreto, mas ele planejou sair. Mas ela diz: olha, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Ela se submeteu aos desígnios de Deus, mesmo sabendo que poderia pagar um preço. E agora ela está acompanhando o menino na cruz. Ela sabia do plano de Deus, mas talvez esse detalhe da cruz não estava claro, assim como não estava para os discípulos. Quando mais na frente, na narrativa de Marcos, ele vai combinar com os discípulos: olha, vamos para Jerusalém. Ele diz: olha, vou morrer, vou ser crucificado. Tem hora que Pedro diz: ei, Senhor, de jeito nenhum, peraí.
senhor está falando besteira. E Jesus repreende a Pedro, porque ninguém entendia essa questão da cruz. Um Salvador que teria que ser crucificado. Então, Maria passa exatamente por aquilo, assistindo aquele momento com o filho dela. Ela confiava no plano de Deus. Mas às vezes não basta confiar no plano, você precisa aceitar, submeter. Às vezes os pais se sentem donos dos filhos, como se fosse uma propriedade, e eles querem dar o rumo, querem dar a profissão, não faça isso, faça aquilo, e às vezes manipulam, se você for fazer tal curso, eu não vou pagar a sua faculdade, não vou te ajudar, porque tem que ser o que papai e o que mamãe quer. E não enxerga diferente. Não é o que você quer, como mãe, como pai. É o que Deus quer. Porque o bom é o que Deus quer para o seu filho, não o que você quer. O bom para o seu filho é o que Deus quer. Então, muitas vezes, a gente até reconhece que Deus tem um plano. Eu amo essa verdade. E eu tenho dito que, pessoalmente, eu descanso nesse fato. Deus tem um plano. Mas tem outro lado. Eu estou pronto a aceitar o plano do Senhor? Ou eu quero que Deus abençoe apenas o meu plano? Maria sentiu essa pressão. Senhor, eu aceito o teu plano. Mas cruz, vendo aquela situação, passando por aquele sofrimento junto com o filho, Maria nos ensina a submeter, a confiar e a aceitar os desígnios de Deus, ainda que eles não sejam aqueles que nós gostaríamos que fossem, ainda que não sejam tão agradáveis num primeiro momento para as nossas vidas. E aí Jesus olha para ela e diz: olha, está aí seu filho, discípulo amado. E olha para João, discípulo amado, olha, aí está aí tua mãe. Então João passa a ser adotado como filho e ela passa a ser adotada como mãe. Então João adotou uma mãe. A gente sempre escuta de filhos adotando, mães adotando filhos. Aqui foi o inverso. Teve um filho que adotou uma mãe. E assim diz que passou a conviver. Não sei onde é que estavam os outros irmãos de Jesus e qual foi a reação nesse caso aqui. Mas o fato é que parece que João cumpriu muito bem o seu papel. Isso mostra para homens e mulheres essa trajetória rápida, olhando para Maria e o seu filho, ou um dos seus filhos. Maternidade não é para os fracos, não é não? É um desafio tremendo. E essa mãe, ao mesmo tempo em que ela foi muito privilegiada, ela foi muito desafiada. Foi muito exigido dela. E ela foi responsavelmente dedicada a esse filho, a esse projeto. Porque ela aceitou, ela submeteu aos desígnios de Deus, mesmo tendo que passar por uma situação de sofrimento. Você confia no plano de Deus? Você acredita que Deus tem um plano? Como diz Jó, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, por crer nessa verdade, ele pôde dizer: olha, Deus deu e Deus tirou quando ele perdeu tudo. Deus tem um plano. Você acredita nisso? Você confia nisso? Agora, você aceita e submete a esse plano, ou você passa a vida toda brigando com Deus? Chateado com Deus, ressentido com Deus, amargurado com Deus, querendo explicações. Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que não é diferente comigo? Por que é tão desafiador? Por causa disso e aquilo outro. A vida de Maria é muito rica, tem muitas lições. Mas eu gosto muito dessa ideia
de que ela confiou no plano de Deus, mas também aceitou. Se fosse perguntado para ela: Maria, você está pronta, disposta a ver seu filho ser crucificado? Provavelmente ela ia pensar: Senhor, não tem um plano B? Não tem outra ideia que dá para a gente chegar ao mesmo resultado? Não tem outro caminho, não tem um atalho? Não. É esse aqui. Então, eis aqui a tua serva. Cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade. Confie que Deus tem um plano para a sua vida. Mas prepare-se para você aceitar o plano de Deus. Que pode ser algo que você tenha surpresas, tenha desafios. Mas alimente-se a sua mente com o fato de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita em qualquer circunstância. Ninguém, nada vai frustrar o plano de Deus para a sua vida. Aquele que começou boa obra vai completar. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E uma vez que o Pai trouxe, ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. Nada pode separar do amor de Jesus.